se você se enveredar pelo maravilhoso mundo das opções, você com 150 mil dólares, você consegue ter uma renda de bem mais do que 5. E sabe, eu acho que 2, 3% ao mês parece muito, mas é bem plausível. Para poder arredondar, com uma renda de uns 150 mil, fizeram 20. Fizeram 18. No outro mês fizeram 15. Depois no outro mês fizeram 7. Você plan your trade e você trade your plan. Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Clube do Investimento dos Estados Unidos, onde estaremos levando até você informações sobre o mercado financeiro americano. Eu e o meu co-host de hoje, Bruno Valente. E aí, Bruno, dá um salve aí para os nossos telespectadores. Com qual mão? Com a direita ou com a esquerda? Com as duas. Salve! E hoje a gente resolveu levar informações sobre o mercado financeiro americano e também levar as possibilidades de aposentadoria para você que é imigrante e mora aqui nos Estados Unidos. É possível? Quais as formas de você chegar lá e como você chegar até lá? E aí, Bruno, é possível a gente que é imigrante, a gente que não tem social, mas mora aqui nos Estados Unidos, não queremos voltar para o nosso país de origem, não queremos voltar para o Brasil, porque a gente mora muito... Lá onde eu moro fica muito perto da Argentina, e a Argentina agora está em falência. Os nossos conterrâneos estão fugindo lá para o nosso país. Então, é possível a gente conseguir se aposentar aqui? Quais são os caminhos e as formas que o imigrante pode seguir para uma futura aposentadoria? Olha, para responder a sua pergunta, é possível, é viável e eu acredito que seja fundamental, porque é comum, né, na comunidade brasileira, a maioria das pessoas que trabalham depende do corpo para trabalhar e infelizmente, nossa condição humana, a gente tem um tempo hábil, um tempo útil do nosso corpo funcionar para certos tipos de trabalho. Então, isso é realmente uma coisa que as pessoas tinham que pensar. E é de mais fácil acesso naquelas informações assim, que deveriam ser widespread. Todo mundo deveria saber disso, mas infelizmente não é tão conhecido na comunidade. Mas é possível, como você perguntou especificamente para quem não tem social, a gente pode começar por aqui. Você não pode abrir um plano de aposentadoria dedicado como aposentadoria. No sentido de que, e eu explico isso depois, que existem planos de aposentadoria para quem tem social, que você consegue ter alguns benefícios de imposto de renda. Mas se você não tem social ainda, eu espero que um dia todos tenham, não sei se você sabe disso, Karina, mas eu mando... Não tem nada a ver com isso, mas eu vou falar. Eu mandava carta escrita e eu mando e-mail quase semanalmente para o meu congressman, para o meu senador pedindo a reforma imigratória. Eu faço isso já deve ter uns 15 anos. E eu continuo fazendo e vou continuar fazendo. Vou nos protestos, eu faço tudo que eu posso para ver se eles mudam essas circunstâncias. Eu acredito, porque você é uma pessoa que se propôs a ajudar muito a nossa comunidade e vem ajudando a nossa comunidade. Porque esse é o tipo de coisa, assim, foi engraçado que a gente teve num protesto, tem um tempo já, tem uns anos. E só quem estava lá, a grande maioria dos brasileiros que estavam lá, eram os brasileiros que tinham documento. Porque o imigrante sem documento, ele começa a achar que ele não tem acesso a nada, que ele não pode fazer parte de nada, e os Estados Unidos ainda é um país que tem assim, uma abertura para imigrantes que a gente não tem no Brasil. Eu dou um exemplo para vocês, eu tenho um tio estrangeiro, eu era criança, eu lembro que a Polícia Federal, e ele era casado com a minha tia, obviamente então ele tinha residência, alguma coisa que seja, e eu lembro que a Polícia Federal foi atrás dele porque o documento venceu, teve algum tipo de problema. No Brasil isso acontece, então os Estados Unidos continuam sendo muito receptivos, mas para não fugir do assunto, você pode abrir uma conta de investimento comum, um brokerage account,
E você pode usar o seu Tax ID. Você precisa ter um Tax ID. Obviamente que a maioria das pessoas conhecem, o imigrante que não tem social conhece. Então, você precisa ter esse documento que comprova que você tem um meio de pagar suas taxas. Mas, Bruna, aproveitando já que você falou, existe alguma corretora específica que as pessoas possam abrir essa conta para iniciar um projeto de aposentadoria? Você tem alguma indicação de alguma corretora assim que você acha que seria mais fácil o acesso para o imigrante conseguir abrir essa conta? Eu acho que eu estou um pouco desfocado. Olha, legalmente falando, estritamente legalmente falando, não tem nenhuma restrição de você abrir uma conta de investimento, independente do seu status imigratório. Não tem legislação que seja contrária a isso. Pelo menos até onde eu estudei isso nos últimos meses, faz um tempo que eu não olho isso, mas na teoria, todas deveriam aceitar. E eu acredito que, na teoria, se você entrar em contato com eles, você acaba conseguindo de uma maneira ou de outra, a maioria, talvez não todas. Mas o que eu falo para as pessoas, que eu sei, e de novo, Karina, eu não vou falar isso de uma forma absoluta, porque pode haver outras maneiras que eu não conheço. Mas o que eu sei é que o Charles Schwab deixa você fazer mais simplificado. O TD Ameritrade eu também sei que as pessoas conseguem, é um pouco mais complexo. Eu escutei isso em um feedback de um membro lá do Discord, que ele teve que mandar um monte de documentação, passaporte, algum comprovante de residência, tipo uma conta de luz, era uma coisa um pouco mais complexa. No Charles Schwab você consegue abrir, você precisa usar o seu Tax ID. O problema para a maioria das corretoras, é uma coisa para as pessoas saberem, não é tanto que eles não permitem que você abra com Tax ID. O problema das corretoras é que elas não aceitam o número do Tax ID, o interface, o site, se você vai abrir pelo site, elas não aceitam. Então, quando você coloca o número 9, que é o número que começa o Tax ID aqui, elas bloqueiam. Não é que ela está bloqueando que você tem um Tax ID, é porque ela não reconhece o número de social. Então, a minha recomendação para as pessoas é que elas entrem em contato com a corretora e façam por papel. Tá. Eu ia te perguntar, Bruno, mas assim, tem algum problema de a gente ser imigrante, ter só o Tax ID, tem algum problema da gente abrir uma conta numa corretora e fazer investimentos? Isso causa existe algum bloqueio para a gente? Assim, existe... Olha, Karina, teve um presidente americano, essa frase é atribuída a esse cara, Coolidge, que ele falou assim: "The business of America, it's business." Se você está botando dinheiro para mover, eles vão aceitar. Não tem restrição nenhuma na prática. Tem uma restrição técnica que eu sei que é exatamente essa. É que quando você... deixa eu fazer uma coisa aqui que eu estou com a minha bateria fraca. Quando você coloca o seu Tax ID, que geralmente a gente abre conta online, ele te bloqueia porque ele não aceita aquele número. Então, de novo, não tem problema legal, você não está colocando seu dinheiro a risco, até porque as instituições americanas, o brokerage, as contas de investimento aqui, a grande maioria, e eu estou falando assim, as empresas sólidas, right? Não estou falando de um app base que você faz trade dentro dele. A Robinhood, eToro, tem uns outros que eu esqueci que eu não uso, eles são um app base, ou até, eu acho que até no Cash App você pode fazer. Não é um full brokerage account, right? Não é a mesma coisa que um Schwab, que um E-Trade, que um TD, que um Vanguard. Então, que inclusive eu acho que se você realmente está sério, se você for sério para seu investimento, aposentadoria, o que seja, que você tem que considerar, eu acho que vale muito mais a pena você já abrir uma conta num full brokerage account por uma série de razões. O customer service é melhor, o funcionamento é mais simplificado, às vezes é mais complexo se você quiser fazer trade avançado, mas elas são mais sólidas, entendeu? Existe um monte de exemplo, por exemplo, no mundo de cripto agora, um monte de corretora, né, que faliu, que deixou de existir. Então, quando você faz isso, você faz uma corretora de renome, você está um pouco mais seguro. Certo. Ô Bruno, e assim que a gente abre uma conta numa dessas corretoras, tem algum caminho específico para a gente iniciar esse plano de aposentadoria? Tem alguma conta que a gente abriria especificamente para isso? Ou dentro dessa corretora eu mesma iria iniciar um projeto de aposentadoria? Olha,
Se você não tem social, você abre um brokerage account, é uma conta de investimento comum, e você pode usar como a sua conta de investimento, de longo prazo para sua aposentadoria, right? Então, basicamente, você faz por sua conta. Você escolhe. Então, eu mesma iria iniciar o meu projeto de aposentadoria. Se você tem yes, independente, porque o que as pessoas pensam assim, eu acho que deve ter alguma coisa com os planos que tem no Brasil. Elas pensam que você compra um plano de aposentadoria e ele já está montado para você, right? Tem várias corretoras que elas têm portfólios que elas te oferecem esse serviço de você ser assessorado por um profissional, aquela coisa toda que eu acho que não seja uma má ideia para quem não tem assessoria nenhuma. Tem uma ideia melhor que você participar do clube de investimento, que é muito mais barato. Mas existe essa possibilidade. Mas, de modo geral, as contas de investimento aqui, e nisso você ter social ou não são similares, é que a conta, o que eu gosto de usar como analogia, assim, é um basket, é um saco vazio. Não tem nada dentro dele. Você só tem a conta estruturada para você comprar e vender securities, stocks, ETFs, o que você quiser fazer com ele. Mutual funds, você pode comprar tudo ali dentro. Só que você que escolhe. Então, nisso, independente de você ter documento ou não, a estrutura vai ser a mesma. A diferença, que não sei se você não me perguntou ainda, mas eu estou me adiantando, é que se você tiver um Social Security, você pode abrir uma conta que é específica para aposentadoria e ela tem um benefício gigantesco que você ganha dinheiro 2 vezes. Tchan, 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 dinheiro 2 vezes. Eu te pergunto isso porque, assim, no Brasil a gente tem a aposentadoria do governo, né, que a gente paga o INSS todo mês e a uma certa idade a gente pode se aposentar ou por um certo tempo de trabalho. A gente também tem as aposentadorias privadas, que são os bancos, né, que nos oferecem, a gente vai pagando ao longo do tempo e depois também você recebe tudo um valor X ou parcelado, como você quiser. Então, assim, eu não sei como que funciona aqui nos Estados Unidos, por isso que eu estou te perguntando, e eu vejo, assim, as pessoas procuram, né, dentro da nossa comunidade, muita gente procura construir um patrimônio no seu país de origem, porque, eu não me aposento aqui nos Estados Unidos, né, depois que eu tiver uma certa idade, eu preciso voltar para o meu país, porque lá a gente consegue se aposentar, e a gente paga aposentadoria no nosso país de origem, né, para isso, né, então... É por isso que eu te faço essa pergunta, porque a gente também pode ver uma possibilidade de as pessoas não regressarem para o seu país de origem e que elas tenham uma possibilidade de futuramente viver aqui, até porque muitos também, eles vão tendo filhos, vão vindo netos, né? Às vezes não querem voltar, não querem... Você acaba criando uma família aqui, você já está, às vezes, 20, 30 anos aqui nos Estados Unidos e é muito difícil você regressar, né? Não estou dizendo hoje, que hoje a gente sabe que das condições mundiais, né, está muito difícil a gente voltar. Vou falar que o Brasil, que é o meu país, mas não sei se daqui 10, 15 anos como as coisas vão ter, né? Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho vontade de regressar para o meu país de origem, mas eu sei que eu vou envelhecer. Eu preciso de algo que eu consiga me manter aqui depois de uma certa idade que eu não puder mais trabalhar. Sim. Então, assim, eu vejo assim, o que a gente precisa auxiliar as pessoas não é só abrir uma conta de investimento, né? A gente precisa auxiliar a pessoa, a forma como ela vai usar essa conta para o futuro dela, para que depois ela consiga, desse dinheiro que ela está investindo, ela ter uma aposentadoria desse dinheiro, né? Sim. Sim. E quais seriam os caminhos, quais seriam as formas para essa pessoa que ela abriu uma conta numa corretora, né? Você falou que tem uma conta que ela ganha dinheiro 2 vezes e tem uma conta que ela vai começar a colocar um dinheiro X para ela mesma começar a fazer a aposentadoria dela. Então, quais seriam esses caminhos para essa pessoa que pensa numa aposentadoria, que quer, pensa não, né? Todo mundo quer uma aposentadoria. Sim. Olha, por onde eu iria iniciar o meu projeto? Sim. Então, são 2 casos distintos, certo? Se você não tem, de novo, só para a gente completar, se você só tem um Tax ID, você abre um brokerage account, uma conta de investimento normal, e você começa a pensar em termos de longo prazo, e você começa a fazer investimentos de longo prazo. Se você tiver... Quando você abre uma conta de investimento, você tem um objetivo, isso é uma coisa... É um pouco mais subjetiva, certo? Porque as pessoas têm idades diferentes.
tem income, recebem valores diferentes, tem projetos de vida diferentes, é tudo muito pessoal. Não existe um jeito de fazer para todo mundo. Infelizmente não é assim. Ou felizmente não é assim. Então, mas o que é universal nisso são esse processo de você abrir a conta e você entender que o que você está investindo hoje, você tem que fazer um propósito consigo mesmo. Eu falo, quando eu trabalhava no banco de investimento, quando eu conversava com as pessoas profissionalmente, eu falava assim, olha, é um compromisso que você está tendo com você mesmo não é com você hoje, é você daqui a 10, 15, 20 anos. Então você tem que ter esse commitment mental primeiro, porque esse é um dinheiro, eu vou falar assim, é um dinheiro sagrado, não no jeito pejorativo, mas o dinheiro, ele tem um objetivo pré-determinado. Então tem que ter esse negócio do mindset, principalmente as pessoas agora. Eu quero abrir esse parêntese porque as pessoas têm me falado isso. Eu abri minha conta de investimento, igual a maioria das pessoas hoje em dia que entraram nessa onda de 2020 e 2021, que o mercado estava assim, subindo absurdamente e artificialmente. Óbvio, se você abriu sua conta em 2020 e 2021 e a sua conta está vermelha hoje, óbvio que a sua conta vai estar vermelha hoje, porque o mercado está num downturn, está no bear market. Então, se você olha para isso e você acha assim, eu estou perdendo dinheiro, se você não entende como é que o mercado financeiro funciona, talvez não seja a hora de você fazer isso, você tem que se educar primeiro, porque isso vai acontecer. E uma das maneiras de você, tem várias maneiras simples de você começar a tirar esse mindset imediatista. Uma é você estudar o mercado ao ponto de você saber que o mercado americano eventualmente ele recupera. Então, outra coisa... Pois não, pode falar. Então, uma das dicas que você dá é para quando a pessoa abrir uma conta de investimento, ela começar a entrar no mercado financeiro. Ali você vê um caminho para uma aposentadoria, a gente começar a investir em estoques. Sim, porque olha só, Karina, o que as pessoas não entendem, e eu já devo ter falado isso em alguma live, algum passado, eu já falei sobre esse assunto, as pessoas não entendem que inflação, o dinheiro que você não investe é um dinheiro que você vai perder. É um fato. Se existe alguma coisa que é quase que uma certeza absoluta em finanças, é que o dinheiro que não está sendo usado para render, para ele mesmo ser um multiplicador dele mesmo, ele é um dinheiro perdido. Porque o problema de inflação é assim, se você botar $10 mil na sua conta, $10 mil, vai estar na sua savings account, sua conta de aposentadoria, e você olha daqui a um ano, vai ter, porque os juros é absurdamente baixo aqui, você vai ter talvez $10.003, ou $5, alguma coisa assim. Daqui a 20 anos, você vai continuar tendo seus 10 mil e mais um pouquinho. Então, na cabeça de, se você não pensou em termos de números assim, e são números simples de você entender, você fala assim, olha, eu botei 10 mil, eu tenho 10 mil um pouquinho, não perdi dinheiro. As pessoas não pensam no poder de compra que foi perdido nesse período de tempo, elas não pensam nisso, infelizmente. Então, todo mundo acha assim, eu tô salvando para minha aposentadoria com savings account, a conta de poupança. Eu posso garantir para todo mundo que faz isso que você está simplesmente perdendo dinheiro, você só não está vendo que você está perdendo. É como se viesse um ladrão à noite e levasse e você não consegue ver. O seu poder de compra está sendo achatado diariamente. Mas é que uma savings account, uma conta poupança, seria uma renda mais fixa, que não é fixa, não, mas são as pessoas mais conservadoras, né, que elas sabem que eu vou colocar meu dinheiro lá e vai estar lá e não vai sair. A indicação que você dá, assim que a gente abre uma conta num broker, é começar a investir em estoques de qualidade, né, de blue chips, que a gente sempre fala, mas a pessoa ter a consciência que isso é uma renda variável, que vai variar conforme, né, a volatilidade do mercado e do estoque. Sim. A pessoa não precisa ter um valor grande para iniciar esse projeto. Esse projeto de aposentadoria, ela pode começar com um valor pequeno, com $100 todo mês, vai comprando um estoque. Qual é, assim, o que você meio que daria um caminho para alguém que quer iniciar um projeto desse? Olha, eu diria o seguinte, o ideal é que todo mundo tivesse um budget, um orçamento. Então, você sabe dentro do seu mês, se você recebe por quinzena, como seja aqui, que é um pouquinho diferente, quanto você precisa para viver, right? E tem muita gente aí na internet falando sobre lifestyle e como é que você deve organizar suas finanças. Então, tem gente para isso aí, que é coach disso, eu não sou. Então, você tem que se organizar. A maioria das pessoas que fazem são adultos, então eles têm que entender quais são os parâmetros deles. Mas o ideal é que você tenha um budget para você entender. E o que eu digo é o seguinte, óbvio que é bom você ter um fundo de reserva, right? O fundo de reserva não é um dinheiro que ele para crescer.
É um dinheiro emergencial. Acontecer uma coisa, você vai nele. Ele é uma barreira entre você e a sua conta de investimento, seja para renda passiva, seja para aposentadoria, por que seja. Você tem um cushion, você tem uma barreira. Então, se acontece uma emergência, e esse valor é outra coisa que é muito pessoal. Porque, por exemplo, você tem casa própria e você tem, sei lá, família grande e, sabe, acontece alguma coisa na sua casa, obviamente você tem que ter um pouco mais de dinheiro porque a responsabilidade é sua. Mas se tiver alguém que me ouvindo, mora de aluguel ou mora num quarto, você não precisa salvar, ter um fundo de reserva gigantesco. Você tem que pensar, o que pode acontecer comigo de pior? Furar o pneu do carro, sabe? Uma emergência médica, alguma coisa desse tipo. É por isso que todo mundo tem que pensar nesses termos pessoais. Depois que você tem isso bem estruturado, o que eu acho é que o excesso disso, o excesso de dinheiro que você precisa para viver, o seu fundo de reserva. E só uma coisa, para deixar bem claro, Karina. Para quem é imigrante aqui, eu moro nesse país aqui, vai fazer 22 anos. Eu moro aqui há muitos anos já. Right? Existe uma coisa que é comum para as... E eu estou falando isso da minha experiência pessoal. Todo mundo é diferente. Tem muita gente que vem para os Estados Unidos para trabalhar e vive uma vida miserável. Não é miserável de pobreza, é porque a pessoa fala assim, eu vou juntar dinheiro e não vou viver. E fala assim, esse país não tem nada. Esse país tem coisas maravilhosas para você fazer. Então, quando eu falo assim, o dinheiro para você viver, não é viver, comer e morar. É você viver, passear, viajar, sabe? Você viver a sua vida, porque we don't know what's coming. Você não sabe o que vai acontecer, mas então você vive a sua vida. Aí você tem um fundo de reserva, então você está vivendo a sua vida, pagando suas contas. E você, se as pessoas acharem que isso que eu estou falando vale a pena, você passeia, você viaja, você faz outras coisas. Você tem um fundo de reserva e tudo que for além disso vai para sua conta de, nesse caso, que a gente está pensando de aposentadoria. Bruno, só para a gente não fugir um pouquinho aqui do nosso assunto, esse fundo de reserva, a gente, no Brasil, geralmente a gente usa a poupança e hoje tem as rendas fixas, né, que são CDI, CDB, Tesouro, que a gente consegue resgatar com muito mais rapidez. Né? Aqui nos Estados Unidos teria algo assim que a gente poderia fazer esse fundo de reserva, ou daí nesse caso você indicaria a gente ter uma conta savings, que seria o fundo de reserva, que é um valor que eu posso resgatar rápido, né? Como você falou, eu tive um imprevisto, agora eu preciso desse dinheiro, porque se eu começar um projeto numa conta broker, né, que eu vou começar a comprar estoques, talvez naquele momento eu não consiga sacar o valor que eu preciso, que seria a minha emergência. Né? Então exatamente. Okay. Nesse caso, mas de novo, você vai ter uma conta de savings para isso. Eu recomendaria. Porque se você abrir um CD aqui, um CD, um Certificate Deposit, você tem que ficar com o dinheiro lá por um período de tempo, 6 meses, 1 ano, 5 anos e tudo mais. Então aqui você não tem tantas facilidades em relação a isso como no Brasil. Bom, até onde eu não sei, porque eu não sei tanto sobre o que acontece no Brasil. Mas para esse fundo de reserva, right? Porque poupança é uma palavra, você passa, se eu estou colocando dinheiro, eu estou poupando. Não, você não está poupando. O que você está fazendo, assim, você está colocando dinheiro num lugar de liquidez, ou seja, se você precisar, com seu ATM card, você pega, e você está completamente consciente que esse dinheiro, com o tempo, com a inflação, ele é corroído pela inflação, mas você está ok com isso. Porque você tem outra parte do seu capital que está sendo investido para a sua aposentadoria ou para um sonho que você tem, comprar sua casa. E esse dinheiro, sim, esse dinheiro você pode aplicar. Eu sempre falo, você sabe disso, a gente fala disso constantemente, em high quality blue chips. Você simplesmente comprar qualquer estoque não é uma boa ideia. Mas para a responder a sua pergunta, assim, você tem que ter um lugar que seja, botar esse dinheiro num lugar que seja líquido. Ou seja, você precisa do dinheiro, o dinheiro está ali porque é o seu fundo de reserva. Ok. Então, uma oportunidade para mim iniciar um projeto de aposentadoria é eu começar a compra de estoques. A outra oportunidade que você falou é uma outra conta. Qual seria essa outra conta? Qual seria essa outra possibilidade que eu poderia ter aqui? Sim. Se você tem Social Security, right? Se você está legalizado aqui, você não precisa nem ter Green Card Holder. Tem gente que acha que eu tenho que ter Green Card. Não, se você tiver um Work Permit, por exemplo, tá? E você tem um Social Security, você pode abrir... tem algumas coisas que podem acontecer, mas isso geralmente as pessoas que têm já sabem um pouquinho, que você pode ter dependendo para quem você trabalha, você pode ter um 401k, que é um plano de aposentadoria que é sponsored pelo seu empregador.
Então, eles vão te falar, eu vou te dar um plano de aposentadoria e você vai ter, você pode, geralmente é automático, mas você pode escolher esse mutual fund, esse mutual fund, esse mutual fund. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, pode mandar no YouTube que eu respondo até onde eu posso, porque tem certas limitações do que eu posso falar, mas não tem isso. A segunda coisa que você pode fazer, isso todo mundo pode fazer, independente do seu... você precisa ter um social, right? Você pode abrir um IRA. Um IRA é IRA, que ele é um plano de aposentadoria, que esse que é o filé mignon do investimento para plano de aposentadoria, é que eles são, todos os IRAs, eles são tax deferred. Isso quer dizer o seguinte, que o dinheiro que você recebeu ali dentro, a sua rentabilidade ali, ele não é taxado. Então, existem primariamente, existe um terceiro tipo que é o SEP IRA, que é para quem tem small business, você pode botar um valor muito maior, isso é um assunto muito mais complexo. A gente pode fazer um outro, eventualmente, só para falar sobre isso. Então, vamos falar dos mais simples. Então, os mais simples é um Traditional IRA, um IRA tradicional, e um Roth, ROTH, depois a gente podia até escrever, ROTH-IRA, tá? Quais são as diferenças básicas? Onde eles são similares? Eles são similares no sentido de que eles têm, desde que você tem um emprego, você está trabalhando, você pode abrir essa conta, mesmo você sendo adolescente, sabe, seus filhos, seus netos, sei lá. Se eles estiverem trabalhando, eles podem ter um IRA. Acima de 16 anos, se eu não me engano, quando eu trabalhei no banco já fazem 2 anos, eu não lembro se era 16 ou 18, mas um Google Search você confirma isso. 18, eu tenho quase certeza, porque eu abri da minha filha recentemente. Apesar de eu ser um garoto, eu tenho uma filha de 18 anos. O menino da asa quebrada, eu tenho uma menina de 18 anos. Então, o que você pode fazer? Rapidinho, porque isso é importante. O que eles têm de similar é que eles são tax deferred. Você não precisa pagar a taxa do seu rendimento. Por isso que é free money. Right? Você ganhou o rendimento e você não teve que pagar a taxa. É uma super vantagem. As desvantagens não são as desvantagens, é a estrutura. A primeira coisa é o seguinte, esse é um plano de aposentadoria. Então, esse não pagar a taxa, ele funciona se você obedecer certos requisitos. Então, existe um período, enquanto você está contribuindo, você contribui, e você pode gozar desse benefício do dinheiro que está ali depois que você completou. E eu estou falando isso, pessoal, a lei vigente de hoje. Ano que vem, como é que vai ser, eu não sei. Mas eu sei que hoje você pode tirar esse dinheiro depois que você tiver 59 anos e meio de idade. 59 anos e 6 meses. Você completou 59 anos e 6 meses, você pode começar a retirar, você não paga taxa, não paga multa, o dinheiro é todo seu. Limpo. Se você quiser tirar antes disso, inclusive você pode, por exemplo, eles te dão, se você for comprar casa, sua primeira casa, você pode tirar, você tem alguns waivers, mas de modo geral, de novo, você tem que ter esse mindset. Independente da sua idade, se você abrir um Roth IRA, um IRA que seja, o ideal é que você pense assim, esse dinheiro é para mim quando eu completar 59,5. Antes disso, eu não toco nele. É como se todo mês a gente estivesse pagando um boleto do nosso INSS lá no Brasil. Todo mês pagando um boleto, ou a gente, tipo assim, né? Aqui nos Estados Unidos, quando a gente trabalha de empregador para alguma empresa, eles descontam o valor, já descontam, né? O valor já no seu contra-cheque. Acho que 30%, não sei. Depende. Para o Social Security? Não sei. Porque o social é como se fosse o INSS, na minha época era INPS no Brasil, agora é INSS. Isso, INPS, é isso aí mesmo. Mas é que meus pais, tanto meu pai como minha mãe trabalharam, eles foram funcionários federal desses negócios. Certo. E não é, mas então, em relação ao Roth IRA, a minha pergunta em relação ao Roth IRA, só para a gente não fugir daqui, tem um valor X que eu tenho que colocar para essa conta, ou eu posso colocar o valor que eu quiser? Eu vou assim, não, todo mês eu vou colocar $200 ali, ou eu tenho um valor X que eu tenho que colocar? Como que funciona? Para os dois IRAs, que a gente está falando do Traditional e o Roth, tem um limite máximo, mas não tem mínimo. Então, você pode botar qualquer valor, desde que esse valor não extrapole $6.000 por pessoa, o que não é muito dinheiro. E tem uma alternativa para isso. Eu falo sobre isso. Me lembre, por favor. Então, você pode... O seu teto são $6.000 até você ter 51 anos de idade. Abaixo de 51, você só pode botar 6. Depois que você
completou 51 anos, ou eu acho que é no ano que você completa 51, se eu não me engano, você pode botar 7. E that's it. Você só pode, é o máximo que você pode colocar. Então você pode, por exemplo, se abrir um IRA amanhã, se você quiser colocar 6 mil lá numa tacada só, você pode. Você quer colocar, dividir isso, que dá 160 e qualquer coisa por semana, você também pode. Certo. Acho que eu me perdi. Você falou que eu abro essa conta e com 59 anos eu resgato esse valor? Você pode começar a resgatar. Você pode resgatar a qualquer momento. Ok. Pode ficar bem claro. Você pode resgatar a qualquer momento. Mas, de novo, a estrutura de um IRA, a razão que o governo criou, te deu esse privilégio de você conseguir investir e não ter que pagar taxa nenhuma, é porque o objetivo do governo é que quando você chegar a 59, 60, você já não seja tão dependente do Social Security, que é o INSS brasileiro, para simplificar, entendeu? A aposentadoria que você tem através do seu empregador, você pode pagar o seu social e você recebe, que, igual no Brasil, é um valor geralmente muito pequeno. Então, o IRA é um complemento ao seu social. Você pode ter os dois. Perdão, o seu Social Security Benefit, exato. Então, você pode ter os dois. Então, o governo falou assim, olha só, Karina, é como se o governo chegasse para você e falasse, olha, você pode ter o seu social, você vai contribuindo, você pode também ter o seu Roth IRA, right? Você pode ter ou um traditional, ou você pode ter o seu 401k, só que no Roth vai ser assim. Você contribui, você pode pegar o dinheiro todinho sem taxa, mas se você esperar até 59 anos e meio. Porque o objetivo deles é que você não seja tão dependente do social na sua velhice. Que faz certo sentido. Ok. Se eu resgatar antes, eu pago taxa? Não. Você paga taxa, você tem uma multa, você tem outras coisas. O único waiver... existem algumas emergências médicas que eles liberam, você pode tirar sem taxa, sem nada. Certo. A compra de casa. E, de novo, pessoal, eu estou falando para vocês informação de quando eu trabalhava em banco de investimento. Eu sei que as idades não mudaram ainda. Então, se você tiver realmente interesse, você pode fazer uma procura um pouco mais profunda. Você coloca IRA, Roth IRA, Traditional, vai ter um monte de informação. E outra coisa, só para eu poder completar para as pessoas não ficarem perdidas. Então, a diferença dos dois é que os dois são tax deferred. O Traditional IRA é que o tax deferred, você não paga a taxa agora. Ou seja, um exemplo bem simples. Vamos supor que você ganhou $100 mil, right, por ano. O seu income foi $100 mil. Aí você vai declarar suas taxas. E você contribuiu $6 mil, que é o limite para o seu Traditional IRA. No tax day você vai pagar a sua taxa, você pode falar para o seu contador, eu ganhei 100 mil, perdão, mas eu contribuí 6 mil para o Roth IRA. Então, o seu income, o seu tax burden não vai ser mais de 100, vai ser de 94. Então, você diminuiu, você tirou as taxas aí, hoje, right? Hoje que eu digo, uma vez por ano você declara imposto de renda. Se você escolher um Roth IRA, a diferença é que o Roth é assim, você recebeu 100 mil, chegou no dia de pagar a taxa, você vai pagar os 100 mil. Aqueles 6 mil que você contribuiu, você não pode deduzir. Mas quando você chegar com 59 anos e meio de idade e você tirar o dinheiro todo que está lá, tax free. Então você escolhe, você não paga a taxa hoje ou não paga a taxa no futuro. É assim que funciona, é simples.
Bruno, a minha outra pergunta é: quando eu abro essa conta, tá? Que eu começo a colocar lá um valor X todo mês, essa conta tem alguma rentabilidade do valor que eu coloco lá? Ela me dá alguns juros, alguma rentabilidade? Não, é um valor fixo. A conta em si não tem, como eu falei no começo, a conta em si ela não tem nada. A conta é zerada. A rentabilidade que você tem é se você escolher bons estoques e bons ativos. Um bom ETF, um bom um set of stocks, um mutual fund que você pode escolher também. Isso que te dá rentabilidade. Então nessa conta que eu abro, que eu só posso colocar $6.000, eu posso comprar estoques nela para fazer esses $6.000 render. Ela é uma conta como se fosse uma conta de investimento comum. O diferencial dela Entendi. é que ela tem um objetivo para longo prazo, que é para sua aposentadoria. Entendi. E você não paga taxa. Então, você tem um brokerage account, você tem um Roth, um IRA, um traditional IRA, é a mesma coisa estruturalmente. Se você quiser comprar, por exemplo, vamos supor que você... E é uma coisa que eu acho que é uma coisa boa a gente frisar, porque isso é uma coisa que já me perguntaram várias vezes. Todo mundo aqui, graças a Deus, aqui tem a possibilidade de... As coisas mudaram um pouco, mas você tem um pouco de savings, right? Geralmente as pessoas têm algum dinheiro guardado. Então, eu já falei para as pessoas, falei sobre o IRA, e todo mundo gosta da ideia. Quem realmente está sério em relação a guardar dinheiro para aposentadoria, adora a ideia de não pagar taxa. Realmente, se você parar para pensar, it's free money. Então, ótimo, yes, eu quero isso. Quando você fala que são só $6.000, você fala mas é muito pouco, porque a rentabilidade é proporcional quando você investe. Então, o que eu falo para as pessoas? Olha, vamos supor um exemplo. Vamos supor que você não consegue, em vez de guardar 6 mil por ano, você consegue guardar 12. Poxa, eu tenho esses outros 6. O que eu faço com esses outros 6? Você pode simplesmente abrir um brokerage account normal. Você abre uma conta de investimento normal e você usa ela da mesma maneira que você usa a sua conta de investimento. Aí abre o leque de opções. Se você quiser simplesmente investir para longo prazo, comprar estoque, ETF, mutual fund, esse tipo de coisa, bonds, você pode fazer isso numa boa. Você pode trade, você pode usar essa conta para gerar renda passiva para você. Você pode aprender opções com a gente, que você sabe tem um rendimento infinitamente maior do que simplesmente você comprar estoque e simplesmente receber dividendo ou valorização. Era esse ponto que eu queria chegar. A gente abriu uma conta, né? Moro aqui nos Estados Unidos, eu abri uma conta de broker para me começar a investir. Comecei a comprar estoques e aonde que eu tenho esse auxílio da compra dos meus estoques? Como que eu vou fazer esse meu dinheiro render? Eu sou super leiga, não entendo nada, mas eu quero ter um plano para o meu futuro. Sim. Você consegue me auxiliar nesse meu projeto, nesse meu plano? Então, olha, eu vou dar duas respostas. Right? Uma, eu vou puxar a farinha para o meu lado, mas se alguém não quiser, sabe, eu quero dar uma resposta que seja possa contribuir com todo mundo. Uma maneira é você participar da nossa comunidade. A gente tem um clube do investimento. E a gente não é nas estruturas normais que as pessoas veem na mídia, social media, right? Eu não sou consultor financeiro, já fui, não sou mais. Eu não sou guru, não sou coach, eu não sou nada disso. Nada mais é o que eu estruturei. É uma comunidade de pessoas que têm interesse em aprender sobre investimento. Então, eu tento auxiliar ali dentro. A gente coloca informação sobre o estoque que você deveria comprar e as razões que você deveria comprar. Basicamente, que eu faço tudo que eu estou fazendo na minha conta, eu compartilho com todo mundo. Então, a gente fala sobre os trades que a gente está fazendo, os investimentos de longo prazo que a gente está fazendo. Você está aprendendo constantemente como é que funciona o mercado financeiro. A gente tem um encontro semanal, que é basicamente como se fosse um curso eterno. Porque a gente está sempre falando sobre técnica de investimento, estratégia de opção, estratégia disso, estratégia daquilo, respondendo as perguntas que as pessoas têm. Então, essa é uma oportunidade. A gente cobra super mixaria e é uma oportunidade que todo mundo tem, que é feito para a comunidade brasileira. Então, lá no Discord, que é a comunidade que você criou, eu consigo ajuda para multiplicar o meu capital para me iniciar um projeto de investimento. Sim, você pode começar. Sim, exatamente. O objetivo é esse.
para lá, a estrutura do Discord, o que eu idealizei, graças a Deus tem acontecido, a gente está vendo isso acontecer, é que, independente do seu grau de conhecimento, tem gente que chegou lá que não sabia absolutamente nada, tem gente que está lá que tem experiência, tem gente que é economista, tem gente que trabalha no mercado financeiro, que trabalhou no mercado financeiro como eu. Então, você tem uma comunidade de pessoas de várias características diferentes, com conhecimento diferente, que se ajudam entre si. Então, se você chegar lá e você não sabe absolutamente nada, você não fica perdido, entendeu? Porque você começa a ver o funcionamento da coisa na prática. Porque essa estrutura assim comunitária, ela tem, além de ser um aprendizado mais orgânico que funciona, sim, ela continua, entendeu? Não é um momento, você tem um excelente curso, uma mentoria muito boa, que ela por um período e depois acabou e você está por sua conta. Porque eu vejo assim, Bruno, que hoje a gente tem acesso às informações muito rápido, as coisas mudaram, as coisas estão muito mais tecnológicas, estão muito mais na internet, né? E antigamente as pessoas vinham para os Estados Unidos, geralmente as pessoas vinham com um projeto de 5 anos, vou para lá, vou ficar 5 anos, vou fazer um dinheiro e vou voltar. Né? E nunca acontece, são poucos que conseguem cumprir realmente com esse projeto. Então, eu acho assim que e hoje, e assim, muitas pessoas também pensam, né, em construir um patrimônio no Brasil, tipo comprar casa, imóveis, tal, para viver de uma renda, de um aluguel, até porque também a nossa aposentadoria no Brasil não é o suficiente para a gente viver lá. Mas eu vejo que hoje a gente tem outras possibilidades, né, de aposentadorias, a gente fazer uma renda para quando a gente envelhecer, uma renda passiva, mas as pessoas são muito leigas, elas não sabem por onde começar, elas ficam perdidas, compram qualquer, como você falou, às vezes qualquer estoque. Não assim, é porque as pessoas não sabem, elas não têm conhecimento, né? Então, então assim, a pessoa ela quer, eu quero viver nos Estados Unidos, eu quero ter uma renda aqui, mas como que eu faço? Quais são os caminhos, né? Então a gente já tem esses 2 caminhos que você falou, que são abrir essa conta do Rothaway, essa outra conta, e a gente também tem a outra possibilidade de a pessoa abrir um broker account e começar a investir em estoques. Sim. Mas para ela saber quais os estoques que ela vai investir, como que ela vai iniciar um projeto, ela tem a comunidade, que é o Clube do Investimento, e ela tem o Discord, que vai poder auxiliar ela nessa caminhada de investimento. Agora eu te pergunto, vamos supor que a gente tinha 2 situações aqui, tá? Tem uma pessoa de 20 anos, um jovem que tem uma cabeça boa, que não quer só fazer festa, não quer só curtir a vida, ele já pensa num projeto do futuro dele. Cheguei aqui nos Estados Unidos, estou trabalhando e já quero iniciar um projeto para mim, tem 20 anos. Mas eu tenho aquela pessoa que já está com 40, 45, que já quer iniciar um outro projeto que já é um tempo mais curto do que o de 20 ou 40 para iniciar um projeto de aposentadoria. Ok, o de 20 ele pode iniciar com valor todo mês, vai pouquinho, vai indo, vai encaminhando e vai multiplicando o seu capital. O de 40, ele já tem um prazo menos curto, ele precisa alavancar, multiplicar o capital dele um pouco mais rápido, que o meu tempo está ficando curto, porque eu preciso. Como é que eu consigo fazer isso? Assim? O que tu me indica? Quais são as estratégias que eu poderia usar para multiplicar o meu capital em curto tempo? Sim. Olha, o que você falou é uma coisa muito importante. Quando você tem o multiplicador do seu wealth é o tempo. Então, quanto mais tempo você tem, faz muito sentido. Então, você, com 20 anos, você tem muito mais tempo, number one, e você pode correr mais risco. Right? Então, eu dou um exemplo. Eu tenho 45 anos hoje, tudo bem que eu não comecei essa... Vamos só para fins de... Vamos supor que eu começasse a minha conta de aposentadoria e de investimento tudo hoje, do zero, hoje. Peguei um dinheiro lá. A minha primeira preocupação é preservar meu capital, right? Eu não quero perder dinheiro. Então, para não perder dinheiro, eu quero correr menos risco. Quando você tem 20 anos, você pode falar assim, olha, eu estou disposto a correr um pouco mais de risco, porque eu tenho tempo para recuperar essa eventualidade desse investimento não dar certo. Então, o jeito que eu approach a minha conta hoje não é igual ao dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos de idades distintas. Então, a minha filha, apesar que para a idade deles... Então, eu tenho certas coisas que eu coloco na conta deles que eu já não coloco mais na minha. Eu tenho uma filha de 5 anos, então na conta dela, a gente pode correr certos riscos, porque ela tem a vida inteira para poder recuperar esse dinheiro. Então, isso é uma coisa super importante. Então, o que eu digo para as pessoas de mais idade, e geralmente, obviamente tem exceções para tudo, com mais idade você tem um pouco mais de fundos de reserva, tem mais dinheiro,
Você pode, e aí seria uma coisa que ela não é tão difícil como as pessoas pintam aí fora, ela é menos intuitiva, o jeito de processar a informação é um pouco diferente, mas você pode usar a estratégia de você vender options, que é o que a gente faz, e eu posso falar isso para todo mundo, eu não tenho problema de falar, é o do que eu vivo. Eu não tenho outro trabalho, right? Eu faço isso, eu vivo do mercado financeiro. Que as pessoas falam que 99% das pessoas não conseguem fazer, e é verdade. Isso é um assunto para uma outra live, talvez. Mas você pode, com opções, dependendo do seu capital, você tem estratégias que elas são assim, você falando, você precisa experimentar, porque você falando, talvez você possa ser um bom testemunho que você sabe disso. Você ganha dinheiro de um jeito ou você ganha dinheiro do outro. Sim, pode alavancar isso. Então, assim, além de eu ter o auxílio do clube, além de eu ter o auxílio de vocês, da comunidade que está lá dentro para me ajudar a iniciar um projeto de investimento para minha aposentadoria, eu também consigo, através do clube, eu também consigo multiplicar esse meu capital, não ficar só esperando pela rentabilidade do estoque, né? Porque como você falou, se você compra um estoque para sua filha, um estoque blue chip, que ele vai ter uma rentabilidade a longo prazo, para ela não vai influenciar, porque meu pai comprou por $100, hoje o estoque já quando ela tiver com 20 anos. Então, isso é uma coisa que não vai te preocupar, você compra e, entre aspas, não vamos dizer que você deixa lá, mas é uma coisa que você não precisa movimentar aquele dinheiro para fazer render. Exato. Mas, como você falou, você é uma pessoa que já tem 45 ou quase 50 anos, ela já tem um pouco tempo, assim, um curto tempo de aposentadoria dela, ela precisa fazer com que esse dinheiro multiplique mais rápido. Né? Eu preciso fazer o meu dinheiro multiplicar. Então, eu começo através da venda de opções, que é uma estratégia que você oferece lá no Discord, para eu começar a multiplicar esse meu capital. Agora, eu te pergunto, existe um valor mínimo para mim iniciar esse projeto? Carla, você tem que ter no mínimo 10 ou 15 ou 20 mil dólares, né, para você começar a fazer o seu dinheiro render. Não, você pode começar com $1.000, com 500, ou você pode começar tipo que nem uma poupança, você vai colocando todo mês e quando você tiver uns 5 mil dólares, você começa a fazer esse dinheiro multiplicar. Como que mais ou menos funciona esse esquema, assim? Olha, eu fiz um vídeo sobre Cash Secure Put, que é o que a gente faz, que é uma dessas estratégias, falando exatamente sobre isso. De repente, quando a gente botar isso no YouTube, era bom a gente botar o link desse vídeo para as pessoas, porque eu vou um pouco mais assim profundo em relação a isso. Mas, para responder a sua pergunta, para você começar uma conta de investimento, você precisa de $5, você pode abrir, right? E você pode comprar estoque hoje, basicamente, o mínimo com $5, você compra qualquer estoque, até estoques que são caríssimos. Você compra fracionado. Isso é uma coisa. Para você começar essa estratégia de venda de opções que te traz uma renda passiva, é uma coisa que de fato que é renda passiva de verdade. No Brasil fala-se muito de você receber, todo mundo fala sobre dividendo. Dividendo é um jeito medíocre de você ter renda passiva. Eu estou falando medíocre, não estou falando do jeito pejorativo, estou falando assim, é um jeito meio. E para você ter renda passiva de dividendo, você tem que ter muita renda. Então, se você tem $100 mil, $100 mil de renda de dividendo, não te dá praticamente nada, você não consegue viver com isso. Dificilmente você consegue viver de dividendo, simplesmente de dividendo, com $500 mil, $1 milhão. Então, o dividendo é um retorno muito pequeno. Não é que seja ruim. Eu gosto de comprar estoques com dividendos também para o meu portfólio de longo prazo. Mas eu não penso em dividendo como me sustentando, porque você tem que ter um portfólio muito, muito grande. Então, o que a venda de opções faz, ela consegue que você tenha uma renda muito melhor do que se você tivesse recebendo dividendos, com muito menos capital. O problema, que a pergunta que você fez, é que dá para fazer isso com qualquer quantidade de dinheiro? Infelizmente, não dá. Então, para você começar a vender opções, você pode vender opções com a quantidade, assim, como, por exemplo, vou dizer, talvez o bare mínimo seria talvez $5 mil, tá? Talvez seja $5 mil. O retorno que você ter desses $5 mil vai ser muito pequeno. Talvez você consiga... Pequeno assim, proporcionalmente falando, às vezes você consegue coisas gigantescas. Por exemplo, às vezes a gente faz isso.
vendendo opção para você correr um risco muito baixo e você ganhar 1% na semana, 1,5%. Mas assim, Bruno, entre eu escolher colocar $5.000 numa conta de saving que não vai me render praticamente centavos no mês, e eu colocar $5.000 e eu começar eu mesma a criar minha aposentadoria, o meu projeto, e fazer com que esses 5.000 comece a render e que me rende 100, 200, 300, ou whatever, eu não sei como que é, mas que me rende o mínimo, já é muito mais do que eu deixar esse dinheiro. Sim. E outra, se eu ficar pensando que hoje, eu converso com muitas pessoas, né, e falo, porque é uma coisa que eu venho fazendo e que tem mudado e modificado muito a minha vida, e quando as coisas são melhores para você, você quer para as outras pessoas também, mas muitas pessoas me falam, Carne, eu não tenho dinheiro. E eu sempre falo, olha, a gente abre uma conta e você começa a colocar todo mês um valor X, 100, 200, 300. Quando você chegar num valor suficiente, que seja 5 ou 6 mil dólares, aí você começa a trabalhar esse dinheiro um pouco melhor. Claro que às vezes você pensa assim, mas eu fiz essa operação e eu ganhei só 100 dólares. Claro que talvez isso não vai te encher os olhos, né? Mas dali você vai fazendo seu dinheiro render e daqui a pouco você está um valor né, muito bom, que você consegue já fazer um pouco mais, e assim você vai subindo as escadinhas, né? Mas é exatamente isso. Olha, a verdade é que quando você está envolvido no mercado financeiro, o pessoal faz uma distinção muito do que é longo prazo, médio prazo e curto prazo. Eu penso assim, tudo para mim é longo prazo. Investimento, tudo, até trade é longo prazo no sentido seguinte, conforme o tempo passa e a minha experiência aumenta, eu vou me tornando um trader melhor. Então, o projeto de você ser um trader é de longo prazo. O pessoal fala, trader é tudo de curto prazo. Para todo mundo para mim não é. Para mim é um projeto de longo prazo, que tudo bem que eu já faço isso há muitos e muitos anos, então hoje eu consigo viver disso, right? Então, como você falou, se você tem um dinheiro, pouco dinheiro, você fala assim, olha, tudo bem, 5 mil é um dinheiro que dá para começar a vender opções, que é o melhor, é o supra-sumo, la crème de la crème, como diz os franceses, e catch me out, right? E você começa a juntar 50 aqui, 60 colar. O que eu falo para as pessoas, eu já conversei com pessoas várias vezes sobre isso, eu falo assim, cara, um exemplo, eu estava conversando com um rapaz há não muito tempo que trabalhava na construção, right? E ele falou exatamente isso, quando eu falei assim, ele não tinha muito dinheiro, eu falei assim, com 5 mil você consegue fazer 100 numa semana, talvez 80 na outra. Isso é muito pouco dinheiro. Eu falei, cara, quanto é que você ganha por hora? E quanto tempo? 1 hora são 60 minutos de trabalho suado que você precisa estar ali. Isso você faz com um clique no botão. Se você for fazer uma matemática simples de a hora trabalhada a fração de segundo, você clica um botão. Eu estou falando assim, clica um botão, deixa eu só deixar bem claro. Porque isso ele estava entrando no Discord e o trabalho pesado quem faz sou eu, right? Eu procuro, eu acho, eu coloco lá. Se a pessoa quiser estudar e fazer isso por ela, também ela pode fazer. Lógico, ela não precisa do Discord para fazer, ela pode ver por conta dela. Vai demandar um pouco mais de tempo e um pouco mais de capital que você vai ter que pagar para aprender. Mas, proporcionalmente falando, e comparado, como você falou, com deixar o dinheiro na poupança, que rende muito perto de nada, qualquer outro dinheiro que renda perto de alguma coisa é melhor. Então, isso não é uma boa desculpa, porque rende muito pouco. Eu sei, não, mas é que eu sei, também assim, uma outra coisa que eu converso muito com as pessoas é que as pessoas falam assim, né? Como você falou, mas eu vou iniciar com, sei lá, eu não tenho dinheiro X, mas eu quero iniciar uma aposentadoria para mim, eu quero fazer uma poupança, né? Então, sei lá, todo mês a pessoa também tem que ter um pouco de regra, todo mês bota 100, 200, 300, enfim, todo mês eu vou botar $200, né? E quando você vê, o tempo passa muito rápido, Bruno. Sabe? As pessoas às vezes pensam assim, mas deixa eu juntar $5 mil para mim iniciar. Você não junta, você não começa, e quando você viu, já passou 2, 3 anos. E se você estivesse com aquele controle de todo mês você está botando 100 ou 200, quando você vê, já está com 5 mil. E mesmo que você faça o seu dinheiro render, que vai te render 100 ou 200, você já vai ter 5.200. Daqui a pouco você já tem 5.500, e assim 6, 7, vai indo. É verdade. O que precisa é você iniciar esse projeto e saber que você vai envelhecer, né? Que infelizmente a gente envelhece, felizmente, o nosso corpo, e a gente, aqui nos Estados Unidos, o trabalho é muito braçal, tanto homem quanto mulheres.
para a gente que é imigrante, né? Então, assim, a gente ter essa consciência e nos preparar para isso. E você iniciar esse projeto, não ficar pensando, mas eu vou começar amanhã, depois, deixa eu juntar o dinheiro que daí eu começo. Você nunca junta o dinheiro, você não começa, e quando vê, já passou 5, 6, 7, né? Muitos anos. Então, assim, então a gente tem as duas possibilidades de iniciar um projeto de aposentadoria. A gente tem a assessoria do Discord, do Clube do Investimento, né? Lá dentro a gente encontra as estratégias para iniciar esse projeto de aposentadoria. Então, assim, para você, tem todo o auxílio do que você quer, que você busca, você tem uma análise com o Bruno, você tem, né, como é que eu vou te dizer, um momento ali que você vai conversar com a pessoa, vai ver qual é o melhor para ela, o que ela quer, né? Porque cada um tem uma busca, cada um tem uma idade. Pessoas também, além de mim, que passaram por isso, que podem te auxiliar. Isso que eu acho que é o bacana do Discord. Sim. Agora, uma outra coisa que eu te pergunto, Bruno, tá? Para mim, vamos supor, sei lá, eu já, enfim, hoje eu não quero mais trabalhar, eu não quero, assim, trabalhar no pesado, hoje eu quero, né, viver da minha rentabilidade. Qual é um valor que você acha, assim, necessário e suficiente para a gente ter, que a gente consiga ter um valor X todo mês daquele valor, assim, Karina, você precisa ter, sei lá, $300 mil que vai te render 5 ou 6 mil dólares por mês, né? Porque aqui nos Estados Unidos, assim, no mínimo, para a gente ter uma vida razoável, a gente precisa de uns 5 mil dólares, no mínimo, né? Para você ter uma vida razoável. Então, assim, para mim ter esse valor X mensal, qual seria um valor ideal, um valor montante ideal para mim ter essa rentabilidade? Olha, 5 mil acho que é uma média, mas isso vai mudar muito, porque um solteiro que mora no quarto de aluguel é uma coisa, um casado que tem 2, 3, 4 filhos é uma coisa completamente diferente. Então, e onde você mora também, eu moro num estado, você mora em outro, e a gente sabe as discrepâncias de valores. Lá no Discord tem gente, tudo quanto é estado aqui dos Estados Unidos, a gente conversa muito sobre isso, e a gente vê de preço de, sei lá, pão e gasolina, a casa, as coisas mudam muito. Então tem essas variáveis. Mas, de novo, se você se enveredar pelo maravilhoso mundo das opções e você se dedicar a isso, e você for altamente disciplinado, porque o que eu falo em relação ao investimento, trade, não é muito sua pergunta, mas acho que tem a ver, a resposta tem a ver, é que tudo que você lê, estuda, descobre sobre investimento no mercado financeiro, ele tem muito mais a ver com como você está psicologicamente preparado para encarar do que técnica. A técnica qualquer pessoa aprende. Demora, tem certas coisas que você aprende mais rápido, tem certas coisas que demoram um pouquinho mais para você aprender, mas a técnica, esse skill que você precisa para poder fazer trade, ele dá para ensinar. O que é difícil é você ter um mindset de entender as condições do mercado, o que você pode esperar. Com isso dito, eu diria o seguinte: como uma pessoa que tem um conhecimento um pouco mais avançado de opções e participa lá com a gente, você com 150 mil dólares, você consegue ter uma renda de bem mais do que 5. Mas, assim, depende do momento que você entrou no mercado para poder maximizar, mas se você tiver um momento ruim do mercado, você tem um mínimo que você consegue. Uma porcentagem que, sabe, eu acho que 2, 3% ao mês parece muito, mas é bem, bem, bem plausível. Não, é uma rentabilidade muito boa. Bem plausível. Muito boa. E eu estou falando isso para as pessoas, cara, eu não estou falando isso porque, sabe, eu estou falando porque eu vivo disso, eu não tenho outra renda. Não, assim, claro que a gente não vai fixar um valor, né? Claro que é uma coisa que não é fixa. 150 mil, você vai ganhar 5 mil todo mês. Não é uma coisa que é fixa, é uma coisa que é possível, né? Dentro das condições do mercado também. Pode ser que tem mês que você tira mais, tem mês que você tira menos. Então, assim, é possível, não significa que é fixo, né? As pessoas chegam, não, todo mês. Olha, eu posso falar uma coisa para as pessoas assim, eu já não só eu há mais tempo, mas eu conheço pessoas que, olha, só para poder arredondar, com uma renda de uns 150 mil, fizeram 20, fizeram 18, no outro mês fizeram 15, depois no outro mês fizeram 7. Ótimo. Mas, sabe, é double. Mas, de novo,
Não é que as oportunidades... O problema disso maior é o seu mindset, de você entender o seguinte. Você cria uma rotina, eu tenho essa frase que você sabe que eu uso muito lá, é o seguinte, você plan your trade e você trade your plan. Você tem um plano, você criou o plano, você desenvolveu o plano, se você não entende nada sobre isso, a gente fala qual é o plano, eu falaria de graça aqui para todo mundo, porque o plano depende de todo mundo, é diferente. Então, eu acho que cada um tem estabeleceu o que funciona para você. Para mim funciona isso, e isso eu posso assim, você coloca como se fosse uma cerca, você tem duas cercas, uma cerca interna e uma cerca externa. Você fala assim, essa cerca interna eu vou ficar aqui. De vez em quando eu posso chegar perto da cerca externa, mas eu não passo dela. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para, sabe? Se você consegue viver, você entender como isso funciona e ficar ali, you're good, you make money. Se você não consegue, você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Depende. Não é que não é o psicólogo, depende, né, Bruno? Tipo, mulheres é um pouquinho mais difícil, né, de conseguir viver. A gente sempre quer um pouquinho mais, gasta um pouquinho mais. Né? Também nem todas, né? Porque eu sou bem controlada, assim. O homem que ele é mais centrado, ele é mais né, assim... Tem um pouco mais de meta. Mulher, às vezes a gente dá uma... A gente é mais frágil, Mas assim, vamos meio que fechar aqui um círculo aqui. Vamos supor que eu botei um projeto para mim, eu quero me aposentar com 50 anos, certo? Eu já estou próxima, não estou muito longe disso, mas enfim, não preciso dizer quanto tempo eu estou para chegar lá. Não revela, deixa em off. Mas vamos supor, tá? Eu quero me aposentar com 50 anos. Foi um projeto que eu pensei para a minha vida. Então, eu chegando com 50 anos, vamos arredondar valores, mas que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, saibam que não são valores fixos, né? Não necessariamente as coisas é assim, mas a gente está aqui só para arredondar um valor. Vamos supor que eu cheguei aos meus 50 anos, eu tenho $200 mil. Esse $200 mil eu consigo fazer uma renda para mim viver todo mês no mercado financeiro com uma assessoria, alguém que esteja me assessorando, né, já há um bom tempo, óbvio, né, não um dia para o outro, porque tudo exige um conhecimento. Então, assim, com a assessoria de você, que já é tão experiente, que já tem 16 anos no mercado, né, que você já tem as estratégias, que eu consiga multiplicar esse meu capital, enfim, que tem toda a comunidade lá no do clube, eu consigo fazer uma renda legal, suficiente, que eu consiga ter uma vida confortável. Consigo? Oh, yeah, easily. Obrigado, era o que eu queria. Uma outra coisa também. Sobre trabalhar, right? Você não quer trabalhar, eu não quero, pelo menos eu não quero, trabalhar no pesado com 60, 70. Mas isso é uma coisa que eu conheço pessoas vários, pessoas que trabalham comigo no banco, eles se aposentam, eles continuam fazendo isso. Porque, de novo, depois que você estabeleceu a sua rotina de trabalho com isso, está falando de rotina de trabalho, só nisso, quando o pessoal de social media que fala sobre sistema de vida de trader, que é moleza, eu preciso falar isso porque é o seguinte, a minha vida é vida de trader, right? E vou falar para vocês como é que é a vida de trader. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã, leio porque é a hora que eu estou mais calmo, consigo ler as informações que eu acho que são relevantes. Eu filtro um monte de informação, porque excesso de informação tem um monte de coisa que você não precisa. Eu sento aqui, fico trabalhando, estou no Discord, eu tenho uma rotina de trabalho até 4 horas da tarde. Então, esse negócio de você ficar viajando, tomando margaritas em Miami Beach ou Cayman, sabe? Isso é para vender social media stuff, right? Não é bem assim. Mas se você se aposentou, você chegou na idade, o seu objetivo é com 50. Você chegou com 50 anos, você tem 250 mil, aqui eu sei que você vai ter muito mais. Você fala assim, olha, ok, eu posso fazer a manutenção desse dinheiro. Então, a manutenção desse dinheiro é o seguinte, você já sabe a estrutura, então você vai acompanhar certas coisas que são relevantes para o mercado, você vai entrar no seu laptop, no seu computador, no seu telefone, vai fazer os trades que você sabe, você vai ser, obviamente, você vai ser muito mais conservador, e você não vai ter esse dinheiro como se fosse, olha, eu vou usar esse dinheiro até ele acabar, eu vou morrer. Não, esse dinheiro vai continuar se multiplicando na velocidade que você achar que ele deve se multiplicar. Nesse sentido, você pode ter uma vida mais confortável e você pode fazer aquelas coisas que os caras falam de você viver
viajar a hora que você quiser, sabe? Você pode fazer isso. E eu falo para você, eu tenho a liberdade de viajar a hora que eu quiser, para onde eu quiser. Só que não me convém, não é assim, não posso simplesmente, pessoal, não é assim que funciona. Mas na vida de um aposentado é diferente. Você, como a gente fala aqui, you pay your dues, right? Criou seus filhos, sabe, tudo mais. Então, dentro dessa estrutura de retorno que o mercado financeiro dá, e sempre dá. O mercado financeiro americano, principalmente, obviamente, é onde a gente opera, mas ele é uma máquina de repetição de ciclos. Uhum. Mas eu gostei muito dessa palavra que você usou, Bruno, manutenção. Tipo, eu não quero ser trader, não tenho, né, tempo para ser trader, não entendo, nem quero entender como esse projeto, mas eu consigo fazer uma manutenção na minha conta do meu dinheiro. Adorei essa tua ideia, eu acho que é perfeita para 90% das pessoas, né? E até a gente, sei lá, uma pessoa que vai iniciar um projeto com 30 anos, com 40 anos, né? Enfim, eu até falo que quem vai iniciar um projeto de aposentadoria, uma conta de aposentadoria com 20 anos, ainda tem muito pela frente e futuramente até pode, né, ser um trader e fazer o seu dinheiro render com mais rentabilidade, enfim. Mas a gente que já tem 40, 30, enfim, um pouco mais, ele já não quer, porque tem outros trabalhos, tem outras coisas, enfim, mas você pode fazer a manutenção nessa conta. Gostei dessa tua dica aí. Welcome. Então, gente, olha, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está nos ouvindo, hoje a gente levou um pouquinho para vocês das possibilidades e como você fazer o seu dinheiro render, as possibilidades que você pode ter uma aposentadoria aqui nos Estados Unidos. E outra, né, Bruno, vamos supor que eu mudei de ideia, quero voltar para o meu Brasil, né? E eu tenho essa rentabilidade aqui, sei lá, de 3 ou 4 mil dólares por mês, meu Deus, eu vivo super bem no meu país, pelo menos, entendeu? Então, tipo assim, não significa que você precisa ter uma rentabilidade no Brasil para você voltar para lá. Eu posso ter uma rentabilidade aqui, posso fazer, como você falou, a manutenção na minha conta, todo mês fazer um valor X, e eu posso voltar para o meu Brasil, não tem problema, né? Porque hoje a gente tem as contas que são interligadas, você usa cartão de crédito aqui, todo broker te oferece um cartão, né, tanto de crédito quanto de débito, que você pode usar em qualquer lugar, você pode colocar as contas para debitar no seu broker. Então, assim, mesmo eu tendo esse dinheiro aqui me rendendo em dólar, eu posso viver no meu país de origem tranquilamente. Alguns brokers, Karina... perdão, desculpa, não queria te cortar. Não, pode falar. Alguns brokers de account, eles também são checking accounts, eles também podem ser um banco, eles são um banco também. Então, por exemplo, no Schwab, você pode ter o broker de account lá, você pode ter seu IRA lá, você pode ter a conta de investimento dos seus filhos, você pode ser um checking account, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você está fazendo trade aqui e você simplesmente transfere para sua conta, você tem um debit card, funciona no Brasil, funciona na Europa, funciona, sei lá, onde você quiser. Então, no mundo globalizado que a gente vive e digitalizado também, yes, aliás, para quem quer morar no Brasil, não é o meu caso, acho que também não é o seu, você falou, se você realmente quer morar no Brasil, olha só, it's a beautiful thing, se você entrar nesse universo, e você tem renda aqui em dólar, que você consegue administrar sentado na sua casa lá, em Porto de Galinhas, ou sei lá onde você tiver uma casa, Angra dos Reis, entendeu? E sure, sabe, é uma coisa espetacular, e é viável, e as pessoas fazem isso, e não é, sabe, um bicho de sete, muito pelo contrário, é mais simples que as pessoas imaginam, só que, de novo, como eu falei, é um processo de tempo, tudo é a longo prazo, não tem resultado imediato, right? Não pode ter essa ilusão infantilizada que os caras vendem na internet, porque o negócio não é assim. É uma pena, né, que eu não vou ficar rica de um dia para o outro, né, do 0 a 1 milhão em uma semana, mas eu tenho que ter paciência, né, quem sabe em questão de 3 ou 4 meses eu consiga ficar rica, o que tu acha? Eu vou falar uma coisa, porque eu sei que tem 0 a 1 bilhão, 0 a 1 bilhão, 0 não sei o quê, eu vou falar uma coisa que as pessoas não vão gostar de ouvir, mas eu vou falar assim mesmo. O mercado financeiro não foi feito para você ganhar dinheiro. Você tem que ter algum dinheiro, você tem que ter se trabalhado em algum lugar, ter tido alguma renda. Não, peraí. Volta. Não é para você ganhar dinheiro, é para você multiplicar o dinheiro que você começou. Você multiplica. Fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Aí você multiplica, você tem que ter algum capital. Se você chegar no mercado financeiro com $100, right? Não é que você não consiga transformar isso em alguma coisa. Se você você é adolescente, você tem 18 anos, abrir uma conta de investimento com $100 e você continua alimentando aquela conta,
Ou até um adulto, $100, você continua alimentando, é uma coisa. Mas você está alimentando por quê? Porque você tem seu trabalho, você tem uma fonte de renda. Sim. Você simplesmente pegar $100 do zero e você magicamente que vai virar 1 milhão, não funciona assim. Não. É um processo, sabe? Que você vai... Entendeu? Igual você vai plantando, igual me falou uma vez um pastor, falou uma coisa que eu levo comigo, ele fala assim, o melhor momento de você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo momento é hoje. Então, você toma uma decisão hoje e você alimenta aquilo. E tudo, né? E tudo, né, Bruno? Não só, como você falou, tudo precisa de uma manutenção, um cuidado, de tudo que a gente cuida, tudo que a gente dá amor, carinho, que a gente dá atenção, cresce, floresce, né? E assim vai, né? Mas então, é isso mesmo, é isso aí. Mas isso é em relação a tudo na vida da gente. Então, Bruno, para as pessoas, né, que gostaram do nosso podcast, assistiram o nosso podcast, galera, né, e para quem está ouvindo também nos nossos canais de stream. Bruno, aonde que as pessoas podem te achar? Quais são os canais, as formas que as pessoas te encontram para poder iniciar esse projeto com você? Olha, eu vou deixar o link do Discord aqui na descrição. Até hoje, hoje é que dia? Hoje é o dia 28 de julho, eu tenho um grupo de WhatsApp. Certo. Tem um Instagram, que é brunovalente.trader. Certo. @brunovalente.trader. Então, eu vou botar todas as minhas informações pessoais aí para as pessoas podem achar. De novo, o objetivo nosso é promover o Clube do Investimento. Não sou eu como personalidade de absolutamente nada, da comunidade. A gente tem a comunidade de auxílio. A gente cobra um valor irrisório, o preço de 1 ou 2 McDonald's, 3 McDonald's hoje em dia, para ter acesso a tudo. É verdade. Pior que, com essa inflação, é menos de metade de um tanque cheio de um carro pequeno. Então, você pode me acessar lá. Uma coisa que vai acontecer, que eu quero fazer, a partir do começo de agosto, eu vou me dedicar mais ao Discord. Então, eu vou estar um pouco mais desligado de grupo de Instagram, de WhatsApp, eu quero me dedicar mais ao Discord. Certo. E a gente tem o Discord gratuito também, que eu coloco as informações do que eu leio no mercado financeiro, que todo mundo pode ter acesso lá. Então, eu vou deixar tudo relacionado ao Clube de Investimento na descrição. Então, galera, é isso aí. Para quem está assistindo, para quem assistiu o nosso podcast ou para quem está ouvindo, que tem um dinheiro parado, que quer fazer uma manutenção, adorei, Bruno, essa palavra que você falou, uma manutenção na sua conta, no seu dinheiro, ou para quem quer iniciar um projeto de aposentadoria, porque é possível você iniciar um projeto de aposentadoria aqui nos Estados Unidos, você se aposentar aqui, ter uma renda aqui, é possível, né? Então, tá aí o Bruno lá no Clube do Investimento, na comunidade do Discord, para estar dando dicas para vocês, para estar auxiliando vocês nesse projeto. Então, não deixe, não fique de fora, aproveita a oportunidade. Hoje a gente vê que as pessoas estão buscando muito sobre investir, sobre ter rentabilidade, viver do mercado financeiro. Então, tá aí, galera. Acesse as nossas redes sociais aqui no link, aqui na descrição desse vídeo, no link, vai ter o link do Discord e das redes sociais. Não perca tempo. Chama o Bruno para ajudar vocês nessa caminhada. É isso, Bruno? É isso, é igual. Então tá, um abraço a todos. A gente se vê no próximo podcast. Quem investe o futuro agradece.